Bem-vindo a mais uma aula do curso de Redes 2. Hoje nós vamos continuar com a nossa sequência de aulas falando sobre segurança em redes. Vamos abordar um importante tópico que é a assinatura digital. Vamos ver também o conceito de Message Digest e como que isso é utilizado para garantir a integridade das mensagens da rede. Então vamos lá. Assinatura digital. O que é isso? O que é uma assinatura digital? Bom, todos vocês conhecem a assinatura real, a assinatura do cheque, do documento, etc. e tal. E o que é uma assinatura digital? Bom, a assinatura digital vai ser levar para o mundo digital a mesma ideia de assinatura do mundo real. Para isso, nós vamos utilizar técnicas criptográficas para garantir essa assinatura digital seja parecida, tenha as mesmas propriedades que a assinatura do mundo real que nós todos estamos conhecidos, que nós todos conhecemos. Vamos ver como é que vai funcionar isso. A ideia, basicamente, é a seguinte. Bruno, o nosso famoso aqui ator do mundo de segurança em redes, vai assinar digitalmente um documento, estabelecendo que ele é o dono desse documento, ou que ele compôs esse documento. A mesma ideia do mundo real. Você tem um documento, você assina esse documento, e aquilo ali estabelece que você é o dono daquilo, que você está ciente daquilo. Então, essa mesma ideia vai ser desenvolvida agora aqui no mundo digital, ok? Essa assinatura, ela vai ser verificável e ela não pode ser forjada. O que quer dizer isso, verificável? Bom, quer dizer o seguinte, qualquer outra pessoa vai poder provar que Bruno efetivamente assinou esse documento. Então é verificável, eu posso verificar, esse documento aqui, se ele estiver assinado por Bruno, eu posso provar isso, posso verificar isso. E a outra propriedade é que essa assinatura não pode ser forjada. Se Bruno efetivamente assinou esse documento, então somente Bruno assinou esse documento, e não uma outra pessoa. Tá? Então essas duas ideias são duas propriedades que nós vamos querer ter de assinatura digitais. E a pergunta aí que você deve estar fazendo é, bom, como é que isso vai funcionar? Como é que eu posso garantir isso? Como é que eu faço exatamente isso? Então vamos ver aqui como é que nós podemos fazer isso. A ideia é muito simples e o ferramental criptográfico necessário para isso nós já conhecemos. Foi introduzida na aula passada. Vamos lá. A assinatura digital vai ser feita utilizando a técnica de criptografia baseada em chave pública e chave privada. Então a ideia é a seguinte. Bruno vai gerar duas chaves, uma pública e uma privada. Essas chaves são casadas umas com as outras, como nós vimos na aula passada. Então, ele vai utilizar esse par de chaves para assinar o documento e para verificar depois que esse documento foi assinado por ele, por uma terceira pessoa verificar que esse documento foi assinado por ele. Então, a ideia é simples. Bruno vai assinar uma mensagem M qualquer, um documento M qualquer, cifrando esse documento com a sua chave privada, criando uma versão cifrada desse documento. Então, aqui, KB-N é uma versão cifrada do documento N, cifrado utilizando a chave privada de Bruno. Ok? Então, eu tenho o documento N e vou ter aqui um documento cifrado com a chave privada de Bruno. Tá? Então, vamos ver aqui um exemplo. Imagina que Bruno quer enviar a Ana a seguinte mensagem. Querida Ana, sinto muitas saudades, Bruno, etc. Tal, Bruno. Ok? E ele quer assinar esse documento. Então, o que ele vai fazer? Vai pegar essa mensagem, vai passar essa mensagem por um algoritmo de ciframento de chave pública privada, dando como entrada a sua chave privada. Repara, a chave privada de Bruno, só Bruno tem essa chave. O algoritmo, então, vai cifrar a mensagem utilizando a chave privada de Bruno, construindo essa outra mensagem cifrada, que é a mensagem de Bruno assinada, entre aspas, com sua chave privada. Uma mensagem assinada nada mais é que uma mensagem cifrada, utilizando o algoritmo de chave pública privada, com a chave privada da pessoa assinando o documento. Ok. Bom, e aí Bruno vai enviar essas duas coisas a Ana. A mensagem N, original, e essa mensagem cifrada, assinada. A mensagem N cifrada com a sua chave privada. A Ana vai receber essas duas mensagens de Bruno e agora quer saber se
esse documento M realmente foi assinado por Bruno. O que ela faz? Ela tem esses dois pedaços de informação. M e uma mensagem cifrada com a chave privada de Bruno. Bom, para verificar que Bruno realmente assinou essa mensagem, o que ela vai fazer? Ela vai aplicar a chave pública de Bruno ao documento cifrado que ela recebeu, a essa mensagem assinada por Bruno. Então, quando ela aplicar a chave pública a esse documento cifrado com a chave privada, o que ela vai obter? Ela vai obter M de volta, certo? Então, aplicando a chave pública de Bruno ao documento cifrado com a chave privada de Bruno, ela obtém M de volta. Então, ela vai comparar esse M que ela obteve com o M que o Bruno enviou, certo? Se o resultado estiver correto, se essas duas mensagens forem idênticas, então Ana sabe que M foi realmente assinada com a chave privada de Bruno. Logo, somente Bruno pode ter assinado esse documento. Por quê? Porque Bruno é a única pessoa que conhece a chave privada. A chave pública é de domínio público. A chave privada é de conhecimento apenas da pessoa que tem aquele par de chaves. Ok? Então, com a chave privada, o Bruno assina o documento. Com a chave pública, a Ana verifica que esse documento foi efetivamente assinado por Bruno, comparando o resultado desse deciframento com a mensagem original. Ok. Então, essa é a ideia básica por trás de criptografia com chave pública privada, aplicada ao problema de assinatura digital. A ideia é muito simples, como nós vimos aqui. Então, vamos ver algumas propriedades dessa assinatura digital. Bom, Ana, então, ela está em posse de quê? De M, a mensagem em texto, o teu e-mail, texto, por exemplo, e uma coisa cifrada com a chave privada de Bruno, que nós estamos chamando aqui KB-M, utilizando a nomenclatura ou a simbologia introduzida na aula passada. Bom, dessa forma, Ana vai verificar o quê? Que Bruno assinou M. Como é que ela verifica isso? Ela aplica a chave pública de Bruno a essa mensagem cifrada, obtém uma mensagem em texto pleno e compara o M com essa que ela obteve. Se eles forem iguais, ela sabe que Bruno assinou a mensagem. Ela também vai saber que ninguém mais assinou M. Por quê? Bom, porque somente Bruno tem a chave privada que casa com a chave pública de Bruno. Então, somente Bruno pode ter assinado aquele documento. E, por último, Ana vai saber que Bruno assinou exatamente M, e não outro documento M'. Por quê? Como é que ela sabe disso? Bom, se Bruno tivesse assinado M' e enviado M para ela, quando Ana fizesse o deciframento do documento encriptado com M', esse documento M' ia ser diferente de M. Ela ia saber que esses documentos não são iguais. Então ela sabe que Bruno assinou exatamente M, que esse documento não foi modificado por ninguém. Bom, uma outra propriedade muito importante aqui é a ideia de não repudiação. Ana pode provar que Bruno realmente assinou M. O Bruno não pode negar isso. Ele não pode repudiar e dizer, não assinei isso não. Bom, por que isso? Por que Ana pode provar? Bom, porque Ana tem M e a mensagem cifrada com a chave privada de Bruno. Se você aplicar a chave pública de Bruno a essa mensagem, você obtém M novamente. Então ela tem como comparar isso. E somente Bruno tem a chave privada dele. Então não tem como Bruno dizer que não foi ele que assinou. Uma coisa que acontece muito no mundo real é a pessoa repudiar a própria assinatura. Você vê aí toda hora. Ele não a minha, etc. e tal. No mundo digital, isso não ocorreria, porque somente a pessoa tem a chave privada. Então, se você assinou alguma coisa, somente você pode ter assinado isso. Ou você deu a sua chave privada para alguém, para assinar no seu lugar. Tá? Mas, considerando que você não vai fazer isso, consigo provar que foi você que assinou. Então, tem essa característica de não repudiação. É muito mais difícil repudiar assinaturas no mundo digital do que no mundo real. Ok. Então, com isso, a gente fecha aí uma breve discussão sobre a assinatura digital.
E isso é importante característica para garantir um aspecto de segurança em rede. Nós queremos garantir que a pessoa que escreveu um documento é realmente aquela pessoa. Então, a assinatura digital é utilizada para isso. Assim como no mundo real, assinaturas são utilizadas para dar autenticidade a algum documento. Ok. Vamos falar agora sobre uma outra coisa importante para a gente aqui, no contexto de segurança em redes, que é o conceito de Message Digest. Message Digest nada mais é que um resumo da nossa mensagem. Ok. Então, esse resumo da mensagem, a gente vai chamar aqui de Message Digest, quer dizer em inglês um digerido da mensagem. Vai ser um resumo de tamanho fixo de uma mensagem N qualquer. Então, vamos ver aqui na figurinha, eu tenho uma mensagem N, qualquer uma, de qualquer tamanho, você escolhe a sua mensagem preferida. Nós vamos transformar essa mensagem em algum resumo, vamos gerar um resumo dessa mensagem. Um resumo entre aspas aí. E esse resumo vai ter um tamanho fixo, por exemplo, 128 bits ou 500 bits, certo? E nós vamos chamar esse resumo de H de M. Então, M é a mensagem original, qualquer tamanho, eu vou transformar ela num resumo de tamanho fixo, 128 bits. Obviamente, esse resumo de 128 bits ou 256 bits, independente, vai ter um tamanho fixo, vai ser dependente da mensagem, do conteúdo da mensagem N. Ok? Ok. E para criar esse resumo, nós vamos utilizar funções hash. Assim, nós vimos aqui, não aqui nesse curso, mas não nessa disciplina, mas durante o curso, você deve ter visto, lá na aula de algoritmos, estrutura de dados, a ideia de função hash. Tá? E nós vamos usar essa mesma ideia para criar esses resumos. Essa função hash vai comprimir a informação. Vai pegar uma mensagem de qualquer tamanho e vai gerar um resumo de tamanho fixo. Okay? Então, eu estou comprimindo, entre aspas, a informação. Vou transformar uma coisa qualquer, grande, em uma coisa de tamanho fixo. Esse resumo, como eu estou falando, vai ter tamanho fixo pré-determinado. 128 bits, 256 bits, algum tamanho fixo que vai ser pré-determinado. E vai ser fácil verificar que um resumo H de M é, na verdade, resumo de M. Que M tem exatamente esse resumo. Tá? Então, se eu tiver uma mensagem M e um resumo, é fácil verificar que esse resumo é realmente o resumo de M. Como é que eu faço isso? Bom, eu aplico a minha função hash ao conteúdo e comparo. O que eu obtive é igual a H de M. Porém, vai ser impossível achar uma mensagem M', dado um resumo qualquer. Então, por exemplo, se eu te der um resumo qualquer, está aqui o resumo. Qual a mensagem que gera esse resumo? Tem que descobrir isso. Certo? Que mensagem que gera esse resumo? Isso vai ser muito difícil fazer. Isso vai ser uma propriedade importante para a gente. Dado um resumo, eu não consigo descobrir qual mensagem gerou ou gera esse resumo. Entretanto, dado uma mensagem, é muito fácil produzir o resumo dela. Okay? Então vamos ver um exemplo exatamente de como funciona isso, de funções hash. Antes disso, é importante falar aqui que as funções hash devem gerar bons resumos. Não é qualquer função que vai servir para a gente aqui para gerar um resumo, ou um message digest. Tá? O que quer dizer uma função hash boa? O que quer dizer gerar um bom resumo? Basicamente, essa função, essa transformação, deve ser difícil encontrar uma mensagem M', dado um resumo qualquer. Então, dado um resumo, é muito difícil encontrar a mensagem que dá origem a esse resumo. Okay? Essa transformação inversa é muito complicada. Então, o bit de paridade é uma função de resumo que nós vimos aqui, na camada de enlace. Vocês estão lembrados? Eu tenho uma sequência de bits, né? Eu queria gerar um resumo disso. Nós utilizamos a ideia de bits de paridade. Então, bit de paridade pode ser visto como uma função para gerar resumo. Entretanto, ela é muito ruim para a gente aqui. Ela não serve para a gente aqui. Por quê? Porque, dado um resumo, é muito fácil construir uma mensagem que tenha aquele resumo. Por exemplo, no bit de paridade, o nosso resumo é apenas um bit. Vocês estão lembrados? 0 ou 1. Então, dado um bit de paridade 1, eu consigo, trivialmente, construir uma mensagem que tenha aquela paridade. Então, função de paridade não é um bom exemplo de função hash para a gente aqui, de função que gera resumo.
ok? Então vamos ver exemplo de funções boas. Uma delas, conhecida como MD5, é uma função muito utilizada na internet. MD de Message Digest 5 é a versão dessa função. Ela está documentada numa RFC. RFC é Request for Comments, são documentos na internet, vocês devem ter ouvido falar nisso. Então, uma RFC 1321 documenta essa função hash. Ela vai gerar um resumo ou um Message Digest de 128 bits. Tem um processo lá de 4 passos que gera esse resumo. Dado um resumo de 128 bits, é muito, muito difícil encontrar uma mensagem de qualquer tamanho que dê origem a esse resumo, que é exatamente o que a gente quer. E esse MD5 é utilizado na internet com bastante frequência. É até utilizada por alguns websites para verificar a integridade de arquivos disponibilizados para download. Então, você vai no website aí, não sei se você nunca reparou isso. Por exemplo, quando você baixa o kernel do Linux, ou o Linux, por exemplo. É uma coisa muito grande, 600 megabytes. Aí você baixa aquilo e a pessoa que está disponibilizando aquele arquivo disponibiliza também o Message Digest, o resumo MD5, lá no site dele. Para quê? Para você poder comparar depois que você fizer o download. Você faz o download, calcula o Message Digest localmente, e aí você compara o que você obteve com o que está lá no site para ver se aquele arquivo foi efetivamente transferido de maneira íntegra, para ver que não houve erro durante a transmissão. Então até é comum esse uso peculiar do MD5 na internet de hoje. Um outro exemplo de função hash é SH1. SH1 é outro nome de outra função hash que gera resumos para a gente aqui. Tá? É uma outra função bastante utilizada na internet hoje em dia. Ela é um padrão americano para a geração de Message Digest. E, diferentemente do MD5, ela gera resumos de 160 bits. Então, resumos fixos de 160 bits. Ok? Bom, e para que servem esses Message Digest? Para que servem esses resumos? Basicamente, para garantir a integridade das mensagens, para garantir a integridade dos documentos. Como eu acabei de falar aqui, alguns sites disponibilizam arquivos muito grandes, com muitos bytes, como o kernel do Linux, e a sua chave e o seu hash MD5, para quando você fizer o download, comparar para ver que não teve problema de integridade. Então, o Message Digest pode ser utilizado para isso também. Vamos ver aqui um exemplo de como isso é feito. Então, está aqui nosso Bruno, nosso amigo, nosso colega, segurança em rede, com a sua mensagem N. Ele vai aplicar o algoritmo MD5, por exemplo, a N. Então, aplica o algoritmo MD5 dessa função de hash MD5. Tá? Então, o Bruno calcula o digest, que é esse HDM, e vai enviar ambas partes para a Ana. Ele envia N e HDM. Então, Ana recebe as duas partes, a mensagem que Bruno escreveu, ou o documento que Bruno compôs, e HDM. E ela vai verificar a integridade disso. Como é que ela faz isso? Muito simples. Ela vai aplicar a função de hash, AM, e comparar o resultado com o HDM que ela recebeu. Então está aqui a figurinha. Ana calcula o digest, utilizando a mensagem recebida, calcula o HDM, e depois compara o HDM calculado com o HDM recebido, com o resumo recebido. Se esses dois resumos forem iguais, então isso é forte evidência de que o documento não foi comprometido. A integridade dele permaneceu, está lá, está íntegro. Ok. Repara você aí que isso é exatamente o que nós estávamos fazendo com detecção de erro na camada de enlace. Lembra na camada de enlace? A gente enviava um pacote e o receptor queria saber se o pacote chegou sem que os bits estivessem pulados. É a mesma ideia aqui. Entretanto, essa técnica está sendo feita na camada de aplicação. Quando você manda um e-mail, por exemplo, o seu cliente de e-mail, o seu programa de e-mail poderia fazer isso para você. Ok? Então, bem parecido com o que nós vimos lá. Porém, na camada de aplicação, para proteger mensagens, documentos, coisa muito maior, coisas maiores que um simples pacote. Ok. Bom, agora vamos juntar tudo isso que nós vimos na aula de hoje. Juntar tudo isso no mesmo saco. Vamos juntar Message Digest, resumos, com assinatura digital. A motivação para isso é a seguinte.
É muito caro, computacionalmente falando, assinar mensagens muito longas. Imagina você que você escreve um documento Word aí de 10 páginas e você quer agora assinar esse documento. O que significa assinar um documento Word de 10 páginas? Significa cifrar esse documento de 10 páginas utilizando a sua chave privada. Esse processo de ciframento pode demorar um certo tempo. O processo de ciframento com chave pública privada, ele é relativamente lento. Então, para você cifrar um documento de 10 páginas, pode ser muito caro, no sentido que vai demorar aí alguns segundos ou alguns minutos, dependendo do tamanho do seu documento, para cifrar ele com a sua chave privada, para assinar ele. Então, isso é muito ruim. Você não quer ficar esperando lá, assina o documento, aí você fica esperando lá 5 minutos para o seu documento ser assinado. Então, a gente vai resolver esse problema da seguinte forma. Qual é a ideia? Pensa aí. 2 minutinhos e daqui a pouco a gente volta. Bom, pensou? Qual é a ideia? Como é que a gente vai resolver esse problema? A ideia é a seguinte. Em vez de assinar o documento, que é extenso, eu vou assinar o resumo do documento, que tem um tamanho fixo. Então, eu tenho um documento comprido, 10 páginas, 20 páginas, eu não vou assinar isso. Eu vou calcular um resumo desse documento, que tem um tamanho bem pequeno, fixo, e depois assinar esse resumo. Ok? Por que eu posso fazer isso? Porque somente essa mensagem, documento de 10 páginas, vai dar origem a esse resumo. Então, assinando esse resumo, é como se eu estivesse assinando esse documento. Porque não tem como uma pessoa encontrar um outro documento que tenha o mesmo resumo. Então, essa é a ideia. Eu vou assinar o resumo do documento ao invés de assinar o documento em si. Vamos ver como isso é feito aqui na figurinha. Está aqui o nosso ator Bruno, com a sua mensagem M, muito comprida. Imagina que M são dezenas de megabytes, é um documento Word gigantesco. O que ele vai fazer? Vai pegar esse documento M, vai aplicar a função de hash, por exemplo, MD5 a esse documento, produzindo H de M. Então, H de M é o resumo desse documento aí de tamanho fixo. Então, vai pegar esse H de M e vai cifrar esse H de M utilizando a chave privada dele. Então, está cifrando esse H de M utilizando a chave privada, que é, basicamente, assinar H de M. Então, assinou H de M. Okay? Então, ele tem um digest da mensagem assinado por ele. E vai enviar, então, o quê? A mensagem M original, junto com essa assinatura do resumo. Coloca essas coisas juntas e envia isso. Ok? Eu fiz isso. Uma pessoa recebendo esse documento vai poder, então, calcular e vai poder verificar que Bruno efetivamente assinou M. Vamos ver como é que isso é feito. Está aqui, então, Ana recebe essas duas coisas de Bruno pela rede, por exemplo. M e H de M assinado por Bruno. O que ela vai fazer? Ela vai pegar a mensagem M, vai aplicar a mesma função de hash que Bruno utilizou para produzir um resumo H de M. Então, pega M, aplica a função de hash, a mesma função que Bruno utilizou, produz H de M. Legal, então tem um H de M aqui. Vou pegar essa assinatura do hash que Bruno produziu, que Bruno enviou, né, o hash, o resumo assinado, com a chave privada de Bruno, vou aplicar a esse resumo, o quê? A chave pública de Bruno. Então está aqui, do lado direito da figura, Ana aplica a chave pública de Bruno ao resumo assinado. Quando ela faz isso, o que ela obtém? Ela vai obter H de M novamente. Certo? Porque ela vai aplicar a chave pública de Bruno a uma coisa que foi cifrada com a chave privada. Então ela obtém H de M de Bruno. Então ela vai comparar esses dois H de M. O H de M que ela calculou da mensagem e o H de M que saiu, digamos, do deciframento da assinatura digital de Bruno. Ela compara esses dois. Se esses dois forem iguais, então essa mensagem foi efetivamente assinada por Bruno. E somente Bruno. Não teria como outra pessoa assinar essa mensagem. Repara que se Bruno assina essa mensagem e Carla modifica a mensagem no meio do caminho e chega a Ana uma mensagem M' e a assinatura de Bruno num resumo de mensagem M, esse processo não ia proceder, ia dar diferença no final. Por quê? Porque o resumo de M' vai ser diferente
vai ser diferente da aplicação da chave pública de Bruno ao resumo de M cifrado com a chave privada de Bruno. Então, eu vou ter H de N, H de M', essas coisas não são iguais, mas vai falar, opa, teve algum problema aqui, Bruno não assinou esse documento. Ok? Então, a gente pode juntar as duas ideias numa só, aqui, misturando tudo. Misturando aí o conceito de Message Digest com a assinatura digital, para produzir exatamente isso aqui. Repara que isso nos dá também integridade. Se ele for modificado no meio do caminho por um adversário, tipo Carla, ou por algum problema de bit na transmissão, Ana vai saber disso, porque o que vai chegar a ela não vai ser N, vai ser uma mensagem modificada, ou por Carla ou acidentalmente. Então ela não vai conseguir fazer essa igualdade dos resumos no final. Okay? Então com isso nós temos aqui assinatura, integridade e eficiência, porque Bruno está assinando uma coisa bem pequenininha, um resumo, e não a mensagem por inteira. Ok, espero que tenha ficado tudo claro. Com isso nós concluímos a aula de hoje e nos vemos aqui muito em breve.